Descrição técnica do código de problema OBDII, MAP, correlação de pressão de entrada do turbocompressor, superalimentador. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Toyota, Dodge, Chrysler, Fiat, Sprinter, VW, Mazda, etc. Um código armazenado P006C significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância nos sinais correlatos entre o coletor sensor de pressão absoluta, MAP, e o sensor de pressão de entrada do turbocompressor, superalimentador. Em algumas aplicações de veículos, o sensor MAP pode ser descrito como um sensor de pressão barométrica. Obviamente, o código P006C é aplicável exclusivamente a veículos com sistemas de indução de ar forçado. Outros códigos armazenados do sensor MAP ou do sistema de indução de ar forçado devem ser diagnosticados e reparados antes de tentar diagnosticar um código P006C. A pressão absoluta do coletor de admissão, densidade do ar, é medida em unidades de quilopascal, kPa, ou polegadas de mercúrio, Hg, utilizando o sensor MAP. Essas medições são inseridas no PCM como graus variados de tensão. Os sinais de pressão barométrica e MAP são medidos em incrementos semelhantes. O sensor de pressão de entrada do turbocompressor, superalimentador, normalmente possui um design semelhante ao sensor MAP. Também monitora a densidade do ar. Geralmente, ele é posicionado dentro da mangueira de entrada do turbocompressor, superalimentador, e fornece ao PCM um sinal de tensão apropriado. Refletindo isso, se os sinais de entrada de tensão entre o sensor MAP e o sensor de pressão de entrada do turbocompressor compressor diferirem em mais de um grau programado durante um certo período de tempo e sob um conjunto específico de circunstâncias, um código P006C será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 pode estar acesa. Em algumas aplicações de veículos, a iluminação 1000 pode exigir vários ciclos de acionamento com falha. Os parâmetros exatos para armazenamento de código, no que se refere ao veículo em questão, podem ser obtidos consultando uma fonte confiável de informações do veículo, como o DataDIY. Qual é a gravidade deste DTC, o desempenho do motor, a dirigibilidade e a eficiência de combustível provavelmente serão prejudicados pelas condições que contribuem para o armazenamento de um código P006C. Deve ser tratado com urgência. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P006C podem incluir desempenho reduzido do motor, diminuição da eficiência do combustível, hesitação ou aceleração atrasada do motor, uma condição rica ou magra mais alto que o ruído normal de chiado, sucção na aceleração. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do motor podem incluir sensor MAP defeituoso, sensor de pressão de entrada do turbocompressor, compressor com defeito ou fiação ou conector aberto ou em curto-circuito, vácuo insuficiente do motor, entrada de ar restrita, erro de programação PCM ou PCM. Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P006C? Eu começaria com uma inspeção visual de toda a fiação e conectores do sensor MAP e do sensor de pressão de entrada do turbocompressor. Eu também garantiria que as mangueiras de entrada do turbocompressor, superalimentador, estejam seguras e em boas condições de funcionamento. Eu inspecionaria o filtro de ar, deve estar relativamente limpo e sem obstruções. Ao diagnosticar um código P006C, eu precisaria de um medidor de pressão de vácuo manual, um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, DVOM, e uma fonte de informações confiáveis sobre o veículo. Um precursor razoável de qualquer código relacionado ao MAP é um teste de pressão de vácuo de admissão manual do motor. Use o manômetro de vácuo e obtenha diretrizes de especificação da fonte de informações do veículo. Se o vácuo do motor for insuficiente, há um mau funcionamento interno do motor que deve ser corrigido antes de continuar. Agora, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro. Os dados do quadro de congelamento fornecem uma imagem das circunstâncias exatas que estavam ocorrendo no instante do mau funcionamento que levou ao código armazenado P006C. Anotaria essas informações, pois podem ser úteis à medida que meu diagnóstico se desenrola. Em seguida, limpei os códigos e testei o veículo para ver se o código foi redefinido
ligado? Se for, use o DVOM para testar um sinal de referência, normalmente 5 volts, e um aterramento nos conectores do sensor MAP e do sensor de pressão de entrada do turbocompressor superalimentador. Isso pode ser feito conectando o cabo de teste positivo do DVOM à referência pino de tensão do conector do sensor e o fio de teste negativo para o pino de aterramento do conector se for descoberto o grau apropriado de tensão de referência e um aterramento. Eu testaria o sensor MAP e o sensor de pressão de entrada do turbocompressor usando o DVOM e meu veículo fonte de informação. A fonte de informação do veículo deve produzir diagramas de fiação, vistas da face do conector, gráficos de pinagem do conector e fluxogramas de diagnóstico, bem como especificações de teste de componentes. Teste os sensores individuais enquanto estão desconectados com o DVOM colocado na configuração de ONS MAP. Sensores de pressão de entrada do turbocompressor superalimentador que não atendem às especificações do fabricante devem ser considerados defeituosos se os respectivos sensores os equipamentos estão em conformidade com as especificações do fabricante, com a chave ligada e o motor em funcionamento. KOR. Reconecte os sensores e use o DVOM para testar a fiação do circuito de sinal do sensor individual diretamente atrás dos respectivos conectores do sensor para determinar se os respectivos sinais do sensor são corretos. Siga as tabelas de pressão do ar para a tensão que devem estar localizadas na fonte de informações do veículo. Se um dos sensores não refletir um grau de tensão que esteja dentro das especificações do fabricante, de acordo com a pressão absoluta do coletor e a pressão de impulso do turbocompressor, considere que o sensor está com defeito. Se o sinal correto de tensão do sensor MAP e do sensor de pressão de entrada do turbocompressor estiver presente, acesse o PCM e teste o circuito de sinal correspondente para cada sensor em questão. No conector PCM, se houver um sinal de sensor no conector do sensor que não esteja presente no conector PCM, suspeite de um circuito aberto entre os dois componentes. Você pode desconectar o PCM e todos os controladores relacionados e testar os circuitos individuais do sistema usando o DVOM. Siga os diagramas de fiação e as tabelas de pinos dos conectores para testar a resistência ou a continuidade do circuito individual. Suspeite de falha do PCM ou de um erro de programação do PCM se todos os sensores e circuitos de pressão de entrada do MAP turbocompressor superalimentador estiverem dentro das especificações. A localização de boletins de serviço técnico aplicáveis (TSB) pode ajudar muito no seu diagnóstico. O sensor de pressão de entrada do turbocompressor superalimentador geralmente é deixado desconectado após a substituição do filtro de ar e outras manutenções relacionadas. Se o veículo em questão tiver sido reparado recentemente, verifique primeiro este conector.